Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere vir, só porque a vida não é o que eu pensava, e sim outra? Como se antes eu tivesse sabido o que era. Por que é que ver é uma tal desorganização? Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Paixão Segundo GH, livro de 1964 e quinto romance da autora ucraniano-brasileira Clarice Lispector. A Clarice, acho que boa parte de vocês já deve saber, é uma autora que nasceu na Ucrânia, mas ela veio para cá ainda pequena, com a família, numa situação de fuga, de guerra. E ela foi criada aqui, ela se educou aqui, a língua dela é basicamente mesmo o português, então ela é essa autora que sempre escreveu em português, uma das nossas autoras mais importantes, uma das minhas autoras favoritas. E esse livro maravilhoso fechou lindamente o Projeto Ferrante Indica de 2021, e ele tem muita relação, eu acho, com certas coisas que a Helena Ferrante fala. Tornou especial ele ter sido o último. Acho que ele ajudou a sintetizar várias coisas, a conectar várias coisas, os outros livros indicados pela Helena Ferrante que a gente leu ao longo do ano. E tem essa carga poética e filosófica muito característica da Clarice Lispector, que dá toda uma espécie de magia e aura especial para esse encerramento de ano de leituras. A Paixão Segundo GH para mim foi uma releitura, mas eu li esse livro pela primeira vez há muitos anos, lembrava assim das coisas mais chocantes, né? Muita gente sabe que esse livro tem uma relação com uma barata, inclusive tem uma mini baratinha assim na capa, né? Essa edição é da Rocco, que é a editora que publica a Clarice aqui no Brasil. A minha edição não é a edição mais recente, as capas têm sido bem diferentes recentemente, mas eu não tinha essa lembrança tão intensa. Eu sempre lembro de que Clarice é uma autora bastante poética, é uma autora bastante filosófica, que ela trata muito desses processos de epifania, que são algum tipo de descoberta, são algum tipo de iluminação em relação a algum tema, alguma situação, alguma condição. E esse não é diferente, a gente aqui também tem uma epifania, então uma história de descoberta e uma história de uma autodescoberta também. Mas foi uma releitura que fez o livro crescer imensamente para mim, né? Hoje eu já tenho minhas dúvidas em dizer qual é meu livro favorito da Clarice Lispector, porque por mais perturbador que ele seja, e ele tem momentos bastante perturbadores, especialmente para quem tem problema com barata, ele é um livro muito especial. A discussão que ele traz é muito especial. E aí, acho que seria interessante já deixar colocado aí na mesa que eu vou dar spoiler, tá? Então eu vou falar de tudo que acontece no livro. Se você quer uma resenha assim mais introdutória, não vai ser muito o caso, vai ser difícil. Eu gostaria muito de poder falar sobre praticamente tudo que acontece aqui. Assim, claro, eu vou escolher algumas coisas para o vídeo não ficar gigantesco, mas vai haver alusões a coisas que muita gente consideraria spoiler, né? Como Clarice é uma autora que costuma ser lida na escola, no colégio, estudada de algum modo, às vezes é meio difícil passar incólume pelo spoiler. Então eu imagino que vários de vocês saibam mais ou menos sobre o que o livro trata. Ler Clarice é uma experiência, né? Então não é só uma experiência com um enredo, como história, é uma experiência diferente. Então o spoiler não necessariamente destrói a leitura. Eu, pelo menos, acredito nisso. Não é um livro que se sustenta única e exclusivamente no spoiler, porque se for para falar de enredo, as coisas que acontecem nesse livro são muito internas, elas têm muito a ver com as percepções da narradora personagem, menos do que com coisas externas. Ele é um livro bastante denso, inclusive, então é um livro que precisa ser lido com alguma atenção. A Clarice não é direta aqui, tem motivos para isso. Então eu acho que essa questão do que vai acontecer ou não no final acaba sendo menos importante. Isso depende muito mais do acompanhamento da longa reflexão densa, filosófica, existencial e poética que a narradora está fazendo aqui.
A história desse livro, então, ela é a história da GH. GH tá contando sua história em primeira pessoa e ela tá narrando um momento, assim, um momento dessa descoberta, dessa epifania que eu falei, que lhe teria acontecido no dia anterior. A gente sabe que GH é uma mulher de boa condição financeira, ela mora na Zona Sul, num prédio, e ela tá sozinha em casa, dizendo que a sua empregada pediu demissão, saiu. E aí ela vai sendo tomada, ela tá tomando café, e vai sendo tomada por esse desejo de ir lá ver o quarto da empregada, né? Ela é tomada por esse desejo de entrar lá, ver e fazer uma faxina lá. De algum modo, ela imagina que esse quarto é sujo. Ele é um quarto de bagunça que tá sujo e ela é tomada por esse desejo de fazer faxina, que ela diz que é algo que ela gosta de fazer. O problema é que o primeiro capítulo do livro é uma longa dissertação, vamos dizer assim, sobre o seu medo de mudança e sobre a sua vulnerabilidade. Ela vai antecipando o fato de que ela faz uma descoberta sobre si mesma e, por exemplo, ela usa uma alegoria de pernas, de que é como se ela tivesse 3 pernas, mas ela sempre precisou de 2 para andar, mas a terceira perna era uma espécie de apoio, de bengala, e aí ela perdeu essa terceira perna. Então tem todos esses primeiros capítulos, o primeiro em especial, que são bastante poéticos e filosóficos, em que ela vai falando sobre esse processo de ter descoberto algo sobre a própria vida e algo que a tirou do que ela estava acostumada. Algo que a retirou de um certo pertencimento, vamos dizer assim. Então, de uma certa noção com o mundo de pertencimento e ordem. Ela sai dessa organização. Ela se desorganiza. Inclusive, essa é uma palavra que ela utiliza bastante. Em nenhum momento, então, a gente sabe o nome de GH para além dessas iniciais. Ela vai se referir a si mesma o tempo inteiro como GH. E aí, quando ela entra no quarto da sua empregada, que eventualmente a gente vai descobrir que se chamava Janair e que era uma mulher preta, ela vai dizer que fica muito surpresa, né? Esse processo de descoberta da personagem começa com a surpresa diante do fato de que o quarto está muito limpo, de que o quarto não é um quarto de bagunça nem está imundo, o quarto está limpíssimo. Então ela começa a ter essa perturbação diante daquela limpeza, da ausência da sujeira que por algum motivo ela atribuía à figura da Janair. Esse é o primeiro choque. Então ela vai entrando ali, vira uma espécie de ascese mesmo esse processo nesse pequeno quartinho. E lá ela vai percebendo algumas outras coisas e todas essas coisas vão se aglutinando e contribuindo para esse processo de descoberta / autodescoberta. A GH, em seguida, vê que Janair fez um desenho na parede. Um desenho de um homem, de uma mulher e de um cachorro. Ela fez esse desenho com carvão e GH não sabe por que Janair desenhou isso. E ela começa a se projetar naquele desenho, a tentar entender se aquela mulher ali é ela. Ela começa, inclusive, a achar que tem um julgamento da Janair para com ela. E o que a gente vai percebendo é que GH, até aquele momento, não considerava a Janair uma pessoa. Ela tinha uma ideia bastante limitada de quem Janair era ou poderia ser. E ela está descobrindo que Janair tem uma existência autônoma, independente das ideias, dos julgamentos que GH fazia dela. Essa mulher pobre, essa mulher preta, era uma mulher limpa e era uma mulher com agência. Uma mulher que decide fazer um desenho na parede da casa da sua empregadora. E é um desenho enigmático que GH não sabe exatamente, embora faça suposições e fique ali se projetando nele, ela não sabe exatamente o que aquele desenho quer dizer. E aí existem metáforas interessantes para essa entrada da GH nesse quarto. Porque o tempo inteiro ela vai falando de uma certa sensação claustrofóbica ali dentro. Ela não consegue sair do quarto. Ela fica numa espécie de enigma ali dentro. As reflexões todas que ela vai descrever aconteceram ali dentro. E a gente vai vendo que, ao mesmo tempo que o quarto tem um quê de caverna de Platão, e que aquelas coisas que estão ali dentro ainda são meio que como sombras para GH não
sabe direito o que são aquelas coisas, se elas são enganos, ela não tem a resposta correta nem para a limpeza, tampouco para o desenho. Esse quarto também tem algo de escrita rupestre, porque todo o linguajar, boa parte do tempo do livro, a GH vai se referir a esse processo de descoberta com termos religiosos, termos que aludem de algum modo à experiência humana com o religioso, ou com o místico, ou com algo mais espiritual. Então é um livro que ele tem várias alusões a passagens bíblicas, por exemplo. Se por um lado, no Evangelho, Jesus teria dito que o reino dele não era nesse mundo, GH repete várias vezes que o reino dela é desse mundo. Se no Evangelho de João, Jesus é descrito como amor, e ele também é algo que se deva comer, Jesus se refere a si mesmo como a água que mata a sede eterna, a sede espiritual, ou como o pão que se deve comer, GH também vai fazer uma série de reflexões sobre esse tipo de fusão, a fusão amorosa e essa fusão por uma espécie de consumo, né? Comer algo. Ela fala o tempo inteiro sobre esse ato de comer, metafórica e alegoricamente. Em vários momentos ela alude ao inferno como uma espécie de liberdade. E aí tem uma espécie de resgate de uma noção um pouco existencialista da liberdade como um fardo por causa da responsabilidade. Ela também alude a conceitos budistas como o conceito de viver o hoje, viver o agora, o momento atual. Mas ela também fala da atualidade como uma possibilidade de vida ahistórica. E isso é muitíssimo importante, porque quando GH descobre que Janair é um ser independente dos filtros e julgamentos da própria GH, ela descobre algo falso sobre si mesma. Ela descobre que a sua apreensão da realidade e dos outros é um pouco falsa. É um pouco mediada por preconceitos, é um pouco mediada por certas convenções que ela internalizou. Então, o longo processo de GH aqui, além da reflexão, é esse processo de pensar que a realidade, tal como ela é, bruta, é algo que talvez ela não tenha acessado até agora. Ela chama de substância amorfa. E ela agora está em busca dessa substância amorfa, de acessar essa realidade sem esses filtros que lhe permitiram um engano até agora. Porque não é um engano só sobre o outro, também é um engano sobre si mesmo. E aí entra a importância da nossa barata. GH vai abrir o armário e dentro desse armário ela vai ver uma barata. Só que GH tem muito medo de barata, ela tem muito horror à barata. E eu não disse que esse é um livro sobre o outro? Então essa barata, de certo modo, simboliza todos esses outros, esse grupo de pessoas ou de entes com os quais o indivíduo não se identifica. Outros que causam no indivíduo uma relação de estranhamento, de medo, de repulsa. Vamos lembrar que GH achava que Janair era uma pessoa suja, porque ela achava que o quarto ia estar sujo. E que ela se surpreende que Janair desenhe, né? Então, Janair é um outro para GH. Nesse sentido, a barata é um pouco a Janair. E aí não é nada contra a Janair, não é uma depreciação da Janair. É só porque a barata é um outro. Não são por filtros e convenções, de certo modo, que nós, ou muitos de nós, temos uma relação de ojeriza com a barata. É isso que GH está tentando refletir aqui. Por que eu tenho medo dessa barata? Por que eu acho a barata nojenta? A barata não tem uma existência autônoma como Janair. Ela também não é algo que existe por si só. E a cultura, a sociedade, historicamente, atribuímos um valor a essa barata. Atribuímos um valor a Janair. E aí, GH percebe que precisa prestar atenção na barata. Só que antes disso, a barata se move. E GH se sente ameaçada. Então ela fecha com pressa a porta do armário e prende a barata pela cintura. A barata fica presa, metade para fora, metade para dentro. E ela fica vendo a metade de cima, onde está a cabeça da barata. Então ela começa a prestar atenção na barata, na cabeça da barata, no rosto da barata, no corpo da barata, perceber que a barata tem camadas. E aí, essa barata não é mais só Janair. Essa barata é um pouco GH também. Porque se ela descobriu uma falsidade sobre Janair, não porque Janair era falsa, mas porque ela olhava Janair de uma maneira condicionada, ela descobre o mesmo sobre si mesma.
Então esse ser estranho, essa substância amorfa, passa a ser também representada pela barata, essa realidade destituída de filtros, a qual GH vai tentar acessar de algum modo, e essa realidade diz respeito a ela mesma. Então ela vai descobrir alguma identidade também com essa barata. Claro que de maneira bastante, como eu falei, poética, essas coisas não são ditas de maneira tão explícita e explicadinha assim. Estou tentando aqui oferecer para vocês a minha interpretação, porque também eu diria que os textos de Clarice Lispector não são assim acho que não se prestam a mera e simples decifração, são textos que dialogam conosco, com a nossa experiência e o nosso repertório de maneiras muito específicas, permitem leituras muito ricas, mas é muito difícil bater um martelo assim categórico sobre o que Clarice escrevia. Mas eu vejo essa descoberta das camadas da barata como a descoberta das camadas da própria GH. Então GH vai investigando a barata, tanto para ter um olhar sem filtro, ela se refere como o olhar neutro. Ela está buscando esse olhar neutro. Então ela quer um olhar destituído de julgamento, de juízo moral para essa realidade e, de certo modo, para si mesma. Ela vai criando uma identidade, então, aí, com esse outro que ela procura olhar e com quem ela procura sustentar o olhar. Lembra que eu falei que ela falava sobre o amor? O Byung-Chul Han, na Agonia de Eros, e o Georges Bataille, num livro chamado O Erotismo, definem o amor como uma espécie de vulnerabilidade. O indivíduo, para se permitir amar, ele precisa se permitir ser afetado de um modo marcante. Esses autores dizem que o amor é uma espécie de morte do indivíduo. O indivíduo se permite um tipo de aniquilação para ser ocupado por um outro. Ele vai viver o eu desse outro durante um tempo. O Byung-Chul Han, por exemplo, fala sobre esquecer-se num outro si mesmo. O indivíduo tira o seu si mesmo de jogo por um tempo para se permitir viver o si mesmo do outro. O Bataille vai dizer que não há amor se ele não for como uma morte. E num determinado momento, a GH vai definir esse processo de comunhão, de fusão com o outro, como assassinato. Um assassinato sem vítimas. Na página 81, ela diz assim: assassinato o mais profundo, aquele que é um modo de relação, que é um modo de um ser existir o outro ser. Um modo de nos vermos e nos sermos e nos termos. Assassinato onde não há vítima nem algoz, mas uma ligação de ferocidade mútua. Então GH está em busca dessa experiência de conseguir olhar o outro, vê-lo e sustentar esse olhar. Não correr com repulsa, com nojo ou com medo, ou fechar a porta na cara dele ou na cintura dele, como ela faz com a barata. Ela está em busca dessa experiência, que é a experiência de lidar com o outro de maneira mais justa, de maneira menos violenta ou menos indiferente. Nesse processo de falar da substância amorfa, ou de tentar pelo menos, a GH vai descobrir que a linguagem também tem essas limitações. A linguagem também tem suas convenções, seus filtros. Ela também é carregada muitas vezes de um certo juízo, de um certo valor moral. E ela percebe então que não vai dar para falar dessa realidade, dessa experiência que ela teve com a linguagem do modo como ela conhece, do modo como ela usa. Então ela precisa meio que inventar essa maneira de falar. E é por isso que o texto é muitíssimo poético. É muitíssimo até estranho em vários momentos. Numa determinada passagem que me fez rir muito, GH diz que a barata era pura sedução. Eu dei risada, porque eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, mas parece uma letra de pagode, né? Mas só soa como letra de pagode porque já soa pra mim dentro dos meus filtros, do meu condicionamento. Em que situação que eu ouço alguém dizer que algo é pura sedução? E em que contexto esse tipo de comentário é associado a uma barata, um inseto que eu admito tenho bastante nojo? Então o texto vai tendo esses efeitos diferentes em nós, às vezes de encantamento, às vezes de humor, soa bizarro às vezes. Muitas vezes soa misterioso. Em vários momentos, eu não tive certeza do que Clarice estava falando. Ela às vezes se detinha em certas reflexões que ainda eram um pouco misteriosas para mim, no modo como elas, né, como elas soavam, como elas ecoavam com a minha história de vida, de leitura e o meu repertório. Nem sempre era algo óbvio. Às vezes, então, soava algo meio misterioso mesmo. E isso não é estranho numa leitura
sobre uma experiência que para a própria GH, para a própria narradora, é uma experiência de mistério. E aí volta essa carga do místico, do religioso, dos que ela está tratando. Eu não acho que GH ou Clarice estejam tratando desse assunto num sentido puramente religioso. Não acho que ela está aí tentando corroborar a experiência de um viés, talvez, na religião consagrada que a gente tem aqui no Brasil, que seria o cristianismo, ou em alguma outra específica. O texto faz alusão a diversas experiências religiosas. Ele talvez aluda um pouco ao judaísmo, aluda um pouco ao budismo, aluda a certas filosofias como o existencialismo. E em vários momentos existe uma concepção de Deus como natureza que é bastante espinosista. E a Clarice era leitora de Spinoza. Então ela fica aí transitando entre esses conceitos de uma divindade transcendente, que seria esse Deus criador que está fora do universo, e uma divindade imanente, que é a própria natureza. E no sentido da divindade imanente, quando ela fala de uma certa identificação de GH com a Barata, de Barata com Janair, isso tem muito eco na filosofia do Spinoza, porque os diferentes entes do mundo seriam diferentes representações, diferentes manifestações, na verdade, melhor do que representações, diferentes manifestações desse mesmo divino. Então, de certo modo, todos compartilhariam da mesma, entre aspas, substância amorfa de que GH está falando aqui. A gente pode dizer, então, que existe algo de ruptura no fato de GH se utilizar tanto desse vocabulário, dessa carga semântica religiosa, para falar de várias outras coisas que, inclusive, não são exatamente religiosas ou que são de uma concepção mais heterodoxa de misticismo, mais misturada, mais complexa. Tem uma frase que GH fala que eu gosto muito, que é: o horror sou eu diante das coisas. E esse horror é bastante ambíguo, porque ele não é só sobre o medo diante das coisas, mas sobre o fato de que as coisas muitas vezes soam incompreensíveis e nós somos criaturas que buscam entender. Isso faz parte do ser humano. Uma das longas reflexões que GH faz nesse livro é sobre a condição humana. E ela vai acessando certas conclusões, vamos dizer assim, ou tendo certas impressões, vislumbres sobre essa natureza humana. Por vezes, ela percebe que o ser humano é demasiadamente animal. E nesse sentido tem muita parecença com a Barata, né? Tá muito ligado ao corpo, aos prazeres, a certas necessidades imediatas, a uma fusão física, né? Os seres que existem, eles precisam comer algo para viver. Eles precisam copular uns com os outros, né? Eles buscam essa continuidade que envolve um contato com o outro pela comunhão na cópula, no sexo ou no amor, e pela consumição, porque você precisa comer algo para continuar existindo. Ao mesmo tempo, os seres humanos são esses seres que querem saber, que querem resposta. E nesse sentido, eles buscam a transcendência de alguma maneira. Ainda que eles concluam pela sua não existência, mas eles querem saber por que eles estão ali, por que são eles os conscientes, o que eles sabem sobre si mesmos, o que eles sabem sobre o mundo. Na página 134 da minha edição, por exemplo, o GH diz assim: e agora eu estava como diante dele e não entendia. Estava inutilmente de pé diante dele e era de novo diante de nada. A mim, como a todo mundo, me fora dado tudo, mas eu quisera mais, quisera saber desse tudo e vender a minha alma para saber. Mas agora eu entendia que não a vender ao demônio, mas muito mais perigosamente, a Deus, que me deixara ver. Pois ele sabia que eu não saberia ver o que visse. A explicação é um enigma, é a repetição do enigma. O que és? E a resposta é: és. O que existe? E a resposta é: o que existes. Eu tinha a capacidade da pergunta, mas não a de ouvir a resposta. Em outros momentos, por exemplo, ela vai dizer que nem sabe se fez direito à pergunta, que talvez ela não saiba fazer a pergunta. Então, por mais que o ser humano, a humanidade, seja muito constituída por esse lado bastante material e animalesco, ele também é movido por essas perquirições. E como ele é movido por essas perquirições, ele precisa falar, a despeito de que a língua também tem os seus filtros. E esse é um dos paradoxos que GH identifica no seu processo, de que a língua, por ter seus filtros e condicionamentos, suas convenções, ela nos limita, ela nos condiciona também no nosso processo de pensar e de sentir, muitas vezes. No entanto, a gente não consegue não falar.
É da nossa natureza falar. Ela fala o tempo inteiro sobre temer uma mudez. Eu preciso falar. Mesmo que esse falar nunca acesse completamente a experiência. E essa coisa de que o falar nunca acessa a experiência é uma reflexão que Clarice também vai fazer num outro livro dela, que é A Hora da Estrela, né? Em que um homem, um escritor, está tentando falar dessa personagem Macabeia. E muito da reflexão dele é sobre o fato de que a história que ele vai contar sobre Macabeia nunca vai corresponder exatamente à experiência da Macabeia. Esse livro está resenhado aqui no canal, quem quiser saber, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Uma outra coisa interessante nesse processo de perquirição da GH é que ela vai começar a contar a história da barata. Então ela vai falar sobre a história da barata no mundo, quanto tempo que a barata existiu, que ela tá por aí, como ela é um animal resistente, como quando surgiu o primeiro ser humano, a barata já estava aqui no planeta há muito tempo. E ela vai falando de detalhes de parte da barata. Eu não vou me aprofundar nessa parte, porque eu sei que tem gente que tem nervoso, mas enfim, ela vai descrevendo assim minuciosamente partes do corpo da barata. E isso tem muito a ver com esse exercício que ela está descobrindo e procurando entender como exercitar, que é o de olhar para o outro e prestar atenção nele, né? Ainda que ele lhe pareça, por causa de todo esse condicionamento histórico, ainda que ele lhe pareça assustador. Um efeito interessante que essa descrição que Clarice põe no livro teve em mim é que eu de fato fiquei interessada na barata, apesar de ter bastante nojo. Eu achei a história fascinante. Eu nunca tinha parado para pesquisar a história da barata, sei lá, ou quanto tempo ela tá no mundo, qual a resistência, enfim, ou que características que ela possa ter. Mas ela conseguiu despertar em mim temporariamente esse interesse. E do ponto de vista do efeito estético, isso é coisa pra caramba. Ponto pra Clarice. A cena mais chocante desse livro, então, é quando GH decide comer a matéria interna da barata, né? Quando ela prendeu a barata na porta, a barata soltou uma pasta lá, uma coisa interna. E no fim dessa conclusão, GH, e entendam, gente, isso é algo muito simbólico do que ela tá tentando fazer aqui, né? Do que a autora tá tentando fazer aqui nessa sese da GH. Pra GH se livrar, se libertar desses filtros, desses preconceitos, desse engano sobre si mesma, ela pensa que talvez ela precise ir no mais radical do contato com o outro. Lembra que eu estava falando de amor? Estava falando dessa coisa do consumo? Então ela está tentando se relacionar com a barata sem os filtros, então ela vai pegar para comer a parte interna da barata. Vai ser um evento traumático, né? Inclusive GH vai ter um mini desmaio nesse momento. E esse desmaio é muito curioso. O final que a Clarice dá para esse livro é muito curioso, porque GH percebe que na hora de sentir o gosto da barata, ela desmaiou. Ou seja, ela não deu conta. Ela teve todo um acesso a um novo conhecimento, a uma nova descoberta, mas talvez o conhecimento máximo que ela queria ter, essa fusão total com a substância amorfa, ela não deu conta. E ela até lamenta, porque ela disse, puxa, eu desmaiei, então eu não sei direito. E depois, em seguida, ela vomitou. Então ela fala, eu não sei se eu acessei essa informação totalmente. Para eu acessar, para eu saber, agora eu teria que passar por isso de novo. Mas ao invés de ela ficar melancólica com essa incapacidade, ela sente um certo alívio. E é um alívio muito interessante, porque é como se ela dissesse assim, ok, tem coisas do mundo que eu não vou saber. Tem coisas que eu posso perceber e tem outras que não. E tá tudo bem que haja essas coisas, que eu não vou saber de tudo. GH descreve isso como uma alegria. Na verdade, uma das descobertas que GH tem sobre si mesma é a da própria limitação. E essa descoberta não é uma descoberta que a põe em desespero. Ela, na verdade, perde uma dessas camadas, eu acho, que ela vinha, sobre as quais ela vinha refletindo, que é a do delírio de potência, de que ela possa resolver toda e qualquer coisa. Ela não pode, ela já percebeu que não pode. Entender e aceitar isso é uma alegria, mais do que um peso. Né? E eu acho que isso é um ensinamento para nós, talvez. Que talvez queiramos ter esse delírio de potência, acreditar que a gente pode controlar tudo da nossa vida, né? Que basta que a gente seja disciplinado que vai dar tudo certo. Eu mando esse recadinho aí para todos os meritocráticos aí, todos os que acreditam em meritocracia. Porque é isso, tem coisa, ou esse delírio do self-made man, né? Certas coisas que não vai dar. Né? É preciso estar com os olhos abertos, atentos ao outro, às injustiças,
Mas sim, vai ter coisa que não vai dar pra resolver. Pelo menos não sozinhos. E isso não é motivo pra se enfraquecer, é motivo pra ter alegria. Então, é motivo para entender a própria medida. O reconhecimento do próprio tamanho não precisa ser uma tragédia. Não precisa ser uma grande decepção. Ele pode ser uma alegria. E você, como GH, depois pode planejar ir pro bar e dar uma paquerada, como ela de fato faz. Conversando com as minhas apoiadoras queridas, a Tati falou uma coisa que eu achei muito marcante. Existem muitas leituras da Clarice como uma escritora não política, uma escritora alienada. E eu tenho, às vezes, dificuldade com essas leituras. Acho que tanto em A Paixão Segundo GH quanto na Hora da Estrela, essas leituras são bastante equivocadas. Na verdade, essa é uma crítica que está explícita na Hora da Estrela, né? A Clarice bota o narrador dela para falar coisas que são claramente relacionadas ao fato de ela ser definida pela crítica como uma autora não política. Eu achei esse livro político pra caramba. Ele é um livro muito filosófico, poético, é sim, mas ele é um livro sobre uma mulher rica que não reconhece a humanidade da sua empregada preta. E quando ela descobre que a sua empregada preta é uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem decisões e faz coisas, como arrumar o quarto e fazer um desenho na parede, ela fica, olha só, era uma pessoa, eu não tinha percebido. Pra mim, parece bastante político. No clube de leitura também eu comentei com as minhas apoiadoras sobre como, tendo esse livro como uma indicação da Helena Ferrante, ele me parecia um ensaio poético e filosófico sobre a frantumalha, sobre aquilo que a Helena Ferrante chama de frantumalha na obra dela, né? A Helena Ferrante fala muito sobre essa percepção de uma realidade que eu acho que bate muito com a substância amorfa de que GH tá falando. Essa realidade que causa uma perturbação muito grande nas suas personagens femininas, as que vivem a frantumalha, as que têm essa experiência de contato maior com a frantumalha. É um sofrimento, não é necessariamente uma descoberta prazerosa, é de uma ordem, de uma angústia muito grande, da falta do controle muito grande, de algo que as ultrapassa de uma maneira muito densa. E a Helena Ferrante fala muito sobre essa coisa da desmarginação também, né? Que também seria uma experiência de perder essas barreiras, esses controles nesses momentos de crise, né, e de acessar a experiência de modos difíceis de descrever, que envolvem muitas vezes um retorno ao passado, um vislumbre da experiência meio fora do tempo também, ou algo do nível que sai ali um pouquinho do limite da sanidade. E eu acho que esse livro tem muito a ver com esses conceitos, tanto de frantumalha quanto de desmarginação. Em vários momentos a nossa personagem fala do neutro, que é aquilo que não é definido moralmente como bom ou ruim, belo ou feio. Ela tá tentando ver fora dessa margem. E ela também fala de uma alegria atonal, ela quer ver uma alegria atonal. A música atonal é aquela música que é feita fora de uma escala determinada, onde os sons nos soam familiares e o andamento da música nos soa lógico, ele parece que tá indo pro lugar certo. Quando você faz a música atonal, as coisas às vezes soam como ruído, porque elas saíram de dentro daquela escala familiar. E a alegria atonal, de certo modo, é essa alegria que se permite sair um pouco dos condicionamentos também, dos filtros, dos preconceitos, dessas limitações institucionais e estruturais que muitas vezes a gente vive e nas quais muitas vezes a gente se tranca no processo de evitar o outro, né, a alteridade. Então eu acho que a literatura da Helena Ferrante dialoga muito bem com a de GH. A Helena Ferrante cita esse livro especificamente, eu acho que não só naquela lista do Bookshop.org, mas ela cita em alguns textos, eu acho que da frantumalha, quando ela vai falar em especial do que ela entendia por frantumalha, então ela vai citar esse texto. E assim, realmente é um livraço. Eu fico muito feliz de trazê-lo aqui, a gente tem bem pouca Clarice aqui no canal, eu acho difícil falar da Clarice, eu sempre falo isso quando eu leio um livro da Clarice, é uma autora que me perturba. É difícil pra mim ler muitos livros da Clarice em sequência. Eu não consigo, porque revira muita coisa dentro de mim, me bota num estado também de reflexão muito intenso e é trabalhoso isso. Nem sempre esses processos de reflexão, de epifania, de análise são gostosinhos de fazer. Muitas vezes eles são difíceis.
né? Porque exige muitas vezes um desapego daquelas coisas que nos constituem. E desapegar cria um luto na gente também. Então, muitas vezes é bem difícil, né? Como disse Tati lá no grupo, é bem parecido com o processo de análise, né? Então, e a análise nem sempre é um processo gostosinho, né? Muitas vezes é difícil pra caramba, mexe e dói. Clarice maravilhosa, como sempre, nas suas conduções, né? É uma literatura que dá um barato, assim, profundo, na minha opinião. Então é isso, me digam se vocês leram o livro e o que vocês acharam, quais as interpretações que vocês fizeram, porque são várias. Quero agradecer a todo mundo a companhia aqui ao longo do Projeto Ferrante Indica, todo mundo que leu junto e veio aqui participar, ver o vídeo, comentar, dizer o que vocês acharam, mesmo quem veio depois, porque a vida é isso mesmo, a leitura tem seu tempo, a gente tem a nossa vida, não necessariamente a gente consegue ler todo mundo para a mesma data e tá tudo certo, mas quero agradecer a todo mundo que fez a leitura junto comigo, que embarcou nessa, e quero agradecer imensamente sempre meus apoiadores e membros por apoiar esse trabalho que eu faço no YouTube, né, por me permitir ler essas coisas maravilhosas e falar delas e ler o que eu gosto e falar dessas coisas e divulgá-las. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. E não sei, acho que esse provavelmente vai ser o último vídeo desse ano, então também quero desejar Feliz Natal, uma excelente entrada de ano aí nesse 2022, que seja melhor, né? Que seja mais gentil com a gente, né? Depois de toda essa confusão aí de Covid, que não acabou, né? Mas tudo bem, aqui no Rio, além de Covid, a gente ainda tá tendo influenza, né? E aí eu espero que não tenha geosmina também, né? Porque Rio de Janeiro também tem esse problema aí com água, mas enfim. Mas eu quero lhes desejar ótimas festas, ótima passagem de ano, espero que vocês consigam descansar um pouquinho nesse final de ano. E já deixo aí também o convite para o nosso Projeto Ferrante Indica 2, que vai rolar no ano que vem. Mais um ano de leituras que eu espero que sejam tão boas quanto as desse ano e indicadas aí pela nossa autora querida Helena Ferrante. Então promete, porque Helena Ferrante, como descobrimos, é uma excelente indicadora, uma excelente curadora de leituras. Beijo grande em todo mundo, obrigada por tudo, até mais.